No cenário das conquistas das terras tupiniquins pelos portugueses, num período de cerca de 200 anos, iniciado em 1549, o objetivo inicial consistia na educação religiosa, dada pelos missionários jesuítas enviados pelo Império, dos indígenas que aqui habitavam. Para tanto, um processo anterior, árduo e difícil, se fazia necessário: a fixação das tribos nativas, que eram dispersas e nômades. Seria impossível, com um punhado de missionários, iniciar essa atividade se os índios não estivessem concentrados numa única localidade. Essa sistematização foi embasada pela catequização dada aos índios mexicanos pelos missionários franciscanos. Fundou-se a chamada Companhia de Jesus, por Santo Inácio de Loyola, que, em sua totalidade, constituiu o canal de transmissão mais influente da cultura europeia para a América Portuguesa, principalmente no que diz respeito às artes e à arquitetura. A Companhia de Jesus inicia seus trabalhos nos fins do Renascimento, quando o Barroco começava a demonstrar sinais das posteriores quebras de paradigmas arquitetônicos do classicismo. A arte jesuítica se encaixa nesse período transitório, antes da eclosão total do Barroco. Diante disso, as composições dos modelos das edificações jesuíticas brasileiras ainda são mais amarradas ao caráter renascentista, pois estão iniciando esse desvínculo. As fachadas das igrejas herdaram o par de torres como um legado tradicional dessa arquitetura cristã, modificada com particularidades de acordo a seu período. O desejo que pairava na época era o de quebrar a influência renascentista neste elemento, tornando a igreja acessível à comunidade em geral e não só a um seleto círculo humanista de matemáticos e filósofos. As igrejas utilizadas como arquétipos nos projetos jesuíticos que obtiveram sucesso nessa solução eram o modelo arquitetônico de sua igreja-mãe, a Igreja do Jesus, por Vignola, em Roma. E, de acordo à moda nacional seguida pelas demais, a Igreja São Vicente de Fora, por Filippo Terzi, em Portugal. A característica principal herdada dessas influências é a independência entre as torres na composição, percebida na Catedral de Salvador. A atual Catedral de Salvador é parte do desaparecido convento e escola dos jesuítas, que era o maior e mais importante de ordem religiosa no Brasil colonial. A construção deste convento se iniciou logo após a fundação da cidade, em 1549. O crescimento da ordem no Brasil resultou em ampliações e reconstruções, juntamente com a construção da atual igreja, iniciada em 1652, a quarta erigida no mesmo lugar. Para sua construção foram usados muitos esforços e dinheiro. Localizada no chamado Terreiro de Jesus, a sua arquitetura foi claramente inspirada nas igrejas jesuítas de Portugal, tendo muita semelhança com a da cidade de Santarém. A fachada e todo seu interior são em mármore de Liós, vinda de Portugal, já cortado e esculpido, e aqui montado. Para as construções pelos jesuítas, no contexto geral das igrejas brasileiras, eram feitas as adaptações dos padrões europeus às condicionantes regionais. Haviam 3 etapas. A primeira corresponde às primeiras fundações, e a obra é provisória. Em seguida, após as missões, os povos se concentravam e se consolidavam. Na terceira fase, de apogeu, aparecem obras mais requintadas pela utilização de sistemas europeus. A argila local para tijolos, pisos cerâmicos e telhas. A tabatinga, barro branco, utilizado como tinta para clarear as construções. O arenito para as construções e o cedro como estrutura em madeira eram alguns dos materiais utilizados. A fase de arquitetura e decoração do primeiro período colonial é definida pela expressão estilo jesuítico, abrangendo também obras sem conexão direta com os próprios jesuítas, como, por exemplo, algumas pertencentes ao Barroco. No entanto, segundo Lúcio Costa,
o emprego tão abrangente dessa expressão é por vezes errado. O barroco tardio italiano chega a Portugal e depois até mesmo ao Brasil. Porém, no período vigente da exata introdução desse estilo em nosso território, seguida pelo rococó francês, a Companhia de Jesus foi expulsa por Marquês de Pombal, em 1759. Portanto, a arquitetura jesuítica não é pertencente, cronologicamente falando, a esse estilo e se insere no estilo maneirista de transição. A Igreja da Companhia de Salvador é considerada uma das mais importantes de todo o mundo lusitano naquele período, juntamente com a de Belém do Pará e a de Santarém, esta em Portugal. Com planta simples e convencional, nave única retangular coberta por abóbada de berço e flanqueada por capelas de ambos os lados. Não há cúpulas, naves laterais ou transeptos. A fachada é de caráter mais formal e severo, com 3 portas no corpo da igreja, com frontões onde foram colocadas imagens de Santo Inácio, São Francisco Xavier e de Borja, e 2 torres com janelas superiores, com volutas e torres arrematadas em formas piramidais. Em contraste com o exterior, sua área interna possui 13 altares ricamente decorados que transmitem grave esplendor, seguindo o raciocínio maneirista de que a igreja, por simbolizar o Espírito de Deus, deveria possuir o interior mais rico do que o exterior, que simboliza seu corpo. O teto, em abóbada de madeira, com desenho inspirado no Tratado de Cérlio, faz deste conjunto um ambiente único para a arte do mundo português. A sacristia, composta por azulejos do século XVII, teto em caixotões com pinturas decorativas e arcasa em jacarandá com pinturas de origem italiana sobre placas de cobre e retábulos em mármore, faz deste espaço o mais rico de toda a arte barroca luso-brasileira, segundo o historiador Germán Bazin. O inesperado sucesso dos colonos brasileiros foi confirmado pela expulsão dos holandeses ao invadirem Pernambuco sem o auxílio da coroa portuguesa, demonstrando assim a vitalidade dos nativos. Em seguimento, a partir dos meados do século XVII, houve o rápido desenvolvimento do Brasil. Consequentemente, expandiram-se também as obrigações educacionais dos jesuítas, que precisaram fundar novos colégios e seminários para exercer a catequização. Apesar dos ordenamentos urbanos propostos para as novas terras descobertas terem sido orientados a partir dos ideais do Renascimento, racionalidade das propostas, ortogonalidade dos espaços e etc., pode-se dizer que foi o Barroco que definiu o espírito e a configuração da arquitetura e da arte colonial na América, tanto no lado espanhol quanto no lado português. Em suas diferentes feições, como na perspectiva monumental, no espaço cenográfico, na teatralidade do uso como estilo da Contra-Reforma, o Barroco foi utilizado, historicamente, pela Igreja Católica como suporte principalmente para suas ações de catequização, facilitando a didática a fim de persuadir com mais facilidade os indígenas aos trilhos da religiosidade cristã.